Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Zaid Jalá e estou aqui para apresentar mais um trabalho. Desta vez não é um prático, mas sim um trabalho teórico e vamos falar neste vídeo sobre a natureza e movimentação das contas. Então vamos a isto. Temos aqui a nossa introdução, onde dizemos o que é que vamos falar aqui no nosso trabalho. Vamos falar sobre como é que as contas se movimentam e qual é a importância de sabermos isto. Bom, a estruturação contabilística consiste no registro de tudo aquilo que afeta uma entidade, sejam compras, vendas, pagamentos, recebimentos, gastos, rendimentos obtidos, contratos que originam direitos, obrigações e mais. Esse período assenta no modelo das partidas dobradas, pelo qual é efetuado um débito numa ou mais contas por contrapartida de um crédito noutras contas. As contas são agrupadas da seguinte forma: temos as contas do ativo, contas do passivo, contas do capital próprio, contas de gastos e contas de rendimentos. Então, temos aqui um quadro resumo de como é que as contas se movimentam. Neste caso temos as contas do ativo, elas debitam pelos aumentos e saldos iniciais e creditam pelas diminuições, enquanto que as contas do passivo comportam-se de forma diferente, ou seja, elas creditam pelos saldos iniciais e aumentos e debitam pelas diminuições. A conta do capital próprio comporta-se como conta do passivo, que é credita pelos aumentos e saldos iniciais e debita pelas diminuições. Depois temos as contas de gastos, que geralmente é a classe 6, que debita-se pelos aumentos e saldos iniciais e credita pelas diminuições. Estas contas geralmente não têm saldos iniciais, pois elas não transitam de um ano para o outro. E a conta de rendimentos é uma conta considerada do ativo, mas que também comporta-se como contas do passivo, pois esta acredita pelos saldos iniciais e aumentos e debita pelas diminuições. Então, para termos o patrimônio contabilístico da nossa entidade, obtemos a partir do valor total das contas do capital próprio, que é correspondente à diferença do ativo menos o passivo. Então, o resultado do período é nos dado pela diferença entre contas de gastos e contas de rendimentos. Então, por isso é importante o reconhecimento de um ativo, passivo, gasto ou rendimento, pois este é fundamental na contabilidade. Em que o momento deve-se reconhecer um ativo, um passivo, um rendimento, uma determinada operação da origem, ou um ativo ou um gasto. A contabilidade é processada de acordo com o princípio da especialização de exercícios, pelo qual os gastos e rendimentos de um período devem ser reconhecidos independentemente da existência de um movimento financeiro, pagamento ou recebimento, ou da existência ou não da documentação específica. Daí a necessidade de nós recorrermos a contas que se destinam a proporcionar uma adequada especialização dos gastos e rendimentos, que são as contas seguintes, que na falta de documentação específica para o registro de uma operação ou uma transação, nós recorremos às contas de acréscimos de gastos, acréscimos de rendimento, acréscimos diferidos e a conta de rendimentos diferidos. Na contabilidade, não é efetuada numa base de caixa, ou seja, não é só processada pagamentos e recebimentos. Na contabilidade, há também princípios em relação a rendimentos com gastos, no qual nós sempre que reconhecemos um rendimento devemos reconhecer no mesmo momento todos os gastos associados, ainda que algumas possam ser contingentes, sendo objeto estimativo. Por exemplo, temos aqui um exemplo: na venda de uma mercadoria, nós devemos reconhecer o custo da mercadoria vendida
quanto gastou-se com transporte, com comissões, com papel, com garantias, etc. Então, nós devemos sempre que reconhecer um rendimento, devemos lá também registrar todas as despesas que incorreram para podermos obter esse rendimento. O gasto deve ser reconhecido quando incorrido ou quando obtemos benefício vindo desse gasto. Por exemplo, se temos o gasto por pensões de reforma, este deve ser reconhecido ao longo da vida do empregado. E o gasto com desmantelamento, remoção ou restauro de um ativo fixo tangível deve ser reconhecido no período de utilização do ativo. É importante distinguirmos pagamentos de gastos e recebimentos de rendimentos. Os pagamentos incluem investimentos efetuados, compra de existências ou adiantamento para compras, nesse caso compra de mercadorias, a liquidação de passivos, são pagamentos a fornecedores, outros credores, pessoal, gastos incorridos, gastos que tivemos durante o período, seja ele com energia, água e demais, pagamento de dividendos, que é o pagamento da parte aos nossos sócios. Então aqui também é importante registrar esta parte. E a redução de capital, se houver redução de capital. Os recebimentos, o que incluem? Incluem desinvestimentos, que é o retorno. Por exemplo, se a gente anulou um investimento, fizemos um investimento e pronto, revertemos aquele investimento. Então, temos aí um rendimento, porque é um valor a entrar. Vendas a pronto pagamento, é um rendimento. Realização das contas a receber, que é contas clientes, conta 45 de outros credores, outros devedores. Subsídios que porventura tenhamos recebidos e juros que recebemos, podem ser de depósitos a prazo, de empréstimos e mais. O ciclo das operações realizadas pela entidade compreende atividades operacionais, atividade de investimento e atividades de financiamento. Então, no sistema de contabilidade de Moçambique, temos o seguinte agrupamento das contas. As contas são agrupadas em 8 classes, que são, temos primeiro a classe 1 de meios financeiros, a classe 2 inventários de ativos biológicos, a classe 3 investimentos de capital, classe 4 contas a receber, contas a pagar, acréscimos e diferimentos. Temos a classe 5, que é a conta de capital próprio, classe 6 conta de gastos e perdas, classe 7 rendimentos e ganhos e por fim a classe 8 resultados, que é esta conta que recebe e ilustra-nos o nosso resultado do período. As contas cujo código numerário inclui apenas 2 algarismos denominam-se contas do primeiro grau. As subdivisões dessas contas denominam-se subcontas, sendo chamadas de contas de segundo grau. Por sua vez, as subdivisões da conta de segundo grau são contas do terceiro grau e assim sucessivamente. Na contas da classe 1, que é a classe de meios financeiros, temos as seguintes contas. A conta 1.1 Caixa, 1.2 Bancos, 1.2.1 Depósitos à ordem, 1.2.2 Depósitos com pré-aviso, 1.2.3 Depósitos a prazo. E temos também a conta 1.3, que é outros instrumentos financeiros. 1.3.1 Derivados, 1.3.2 Detidos para negociação, 1.3.3 Outros instrumentos financeiros ao justo valor através dos resultados. Estas são as contas da classe 1, que é a classe de meios financeiros. Temos a seguir a classe 2, que é a classe de inventários de ativos biológicos. Esta classe inclui os inventários, ou seja, as nossas existências, as nossas mercadorias, que são detidos para venda no decurso da atividade operacional, que são usados no processo de produção para venda, que são usados também em forma de materiais consumíveis a serem aplicados no processo de produção ou prestação de serviços. Esta classe apresenta as seguintes contas: 2.1 compras, 2.2 mercadorias, 2.3 produtos acabados e intermédios,
2.4 subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos. 2.5 produtos ou serviços em curso. 2.6 matérias-primas, auxiliares e materiais. 2.7 ativos biológicos. 2.8 regularização de inventários. 2.9 ajustes para o valor realizável líquido. A seguir temos a conta da classe 3, que é a conta de investimentos de capital. Esta classe tem as seguintes contas: investimentos financeiros, 3.2 ativos tangíveis, 3.3 ativos intangíveis, 3.4 investimentos em curso, 3.5 ativos não coerentes de dígitos para venda, 3.6 ativos tangíveis de investimento, 3.8 amortizações acumuladas e 3.9 imparidade acumulada de investimentos de capital. Temos a seguir a classe 4, que é onde estão as contas a receber, contas a pagar, acréscimos e diferimentos. Dentro desta classe, temos contas que pertencem ao ativo e contas que pertencem ao passivo. É uma classe mista, dentre as quais temos a conta 4.1 clientes, 4.2 fornecedores, 4.3 empréstimos obtidos, 4.4 Estado, 4.5 outros devedores, 4.6 outros credores, 4.7 perdas por imparidade acumuladas de contas a receber, 4.8 que é a conta de provisões e a 4.9 a conta de acréscimos e diferimentos. Temos a seguir a conta da classe 5, que é a classe do capital próprio. Esta classe é a classe em que evidencia o nosso capital próprio, sem o resultado do período, e apresenta as seguintes contas: 5.1 capital, 5.2 ações ou cotas próprias, 5.2.1 valor nominal, 5.2.2 descontos e prêmios. Depois temos a conta 5.3, que é prestações suplementares, a conta 5.4 prêmios de emissão de ações ou cotas, a conta 5.5 reservas, que possui as seguintes subcontas: a 5.5.1 reservas legais, 5.5.2 reservas estatuárias, 5.5.3 reservas livres. Depois temos a conta 5.6, que é a conta excedentes de revalorização de ativos tangíveis e intangíveis, que engloba a seguinte subconta de 5.6.1 revalorizações legais, que também dentro dessa subconta encontramos outras subcontas, que são a 5.6.1.1, são revalorizações legais antes de impostos diferidos, e 5.6.1.2 revalorizações legais de impostos diferidos. Depois temos a conta 5.6.2, outros excessos, que também possuem subcontas, são a 5.6.2.1, antes de impostos diferidos, 5.6.2.2, impostos diferidos. Temos também ainda na classe 5 as contas 5.8, que são outras variações no capital próprio, conta 5.9, resultados transitados. Recomenda-se sempre a criação de uma conta específica destinada a reconhecer os ajustes de inventários financeiros, em particular aqueles que decorrem da aplicação do método de equivalência patrimonial à conta. A conta a criar poderá ter o seguinte deslocamento: 5.7 ajustes em investimentos financeiros, 5.7.1 que são subcontas da classe 5.7, pode ser a 5.7.1 relacionados com o método de equivalência patrimonial, a 5.7.1.1 ajustamentos de transação, 5.7.1.2 lucros não atribuídos, 5.7.1.3 decorrentes de outras variações nos capitais próprios tais participadas. E temos a 5.7.9 que são outros ajustes em investimentos financeiros. Temos depois a classe 6, que é a classe de gastos e perdas. Esta conta é uma conta que é passivo, mas comporta-se como ativo. Então, a classe 6 inclui gastos e perdas de entidade,
compreendendo as seguintes contas. A conta 6.1, custo dos inventários. Conta 6.2, gastos com pessoal. Conta 6.3, fornecimentos e serviços de terceiros. Conta 6.4, perdas por imparidade do período. 6.5, amortizações do período. 6.6, provisões do período. 6.7, perdas por redução do justo valor. 6.8, outros gastos e perdas operacionais. E a 6.9, gastos e perdas financeiras. Temos depois a seguir a classe 7, que é a conta de rendimentos e ganhos. Esta é a conta que comporta-se como uma conta do passivo, mas é considerada uma conta do ativo. Esta classe evidencia os rendimentos do período. Os rendimentos integram crédito e ganhos. O rédito responde aos rendimentos obtidos em consequência da atividade da entidade, quer seja venda, prestação de serviços e mais, aquilo que a entidade faz como atividade principal para obter rendimento. Os ganhos dizem respeito a rendimentos obtidos que não constituem a atividade da entidade. Por exemplo, há casos em que a empresa recebe donativos, subsídios, quando procede com a venda de ativos fixos tangíveis. Temos o caso também de recebimento de juros obtidos seja por depósitos a prazo ou por outras atividades. A questão central na contabilização dos rendimentos consiste em determinar o momento de reconhecimento do rédito. Outra importante questão consiste em determinar o valor do rédito a ser conhecido. Esta classe apresenta as seguintes contas. A 7.1, que é a conta vendas. A 7.2, a conta de prestação de serviços. A 7.3, investimentos realizados pela própria empresa. A 7.4, revisões do período. 7.5, rendimentos suplementares. 7.6, outros rendimentos e ganhos operacionais. 7.8, rendimentos e ganhos financeiros. Conta 7.9, ganhos por aumento do justo valor. Esta é a classe 7. As contas do rendimento incluem contas de natureza credora e as contas de natureza devedora. As contas de natureza credora terão como contrapartida as contas caixa ou depósito à ordem em caso de vendas e prestações de serviços a pronto pagamento. E temos também para vendas e prestações de serviços a crédito, ou seja, a prazo, onde outros rendimentos não são recebidos. Temos a conta 411, que vai em contrapartida desta, que é a conta clientes, quando existe uma fatura. E temos a conta 493 para o caso de não termos fatura ou um outro documento. Então o valor é alocado em contrapartida desta conta. E por fim temos as contas da classe 8, que é a conta de resultados. Esta conta é a conta que evidencia o resultado do período e a distribuição antecipada desse resultado, que é integrado nas seguintes contas. Conta 8.1, resultados operacionais. Conta 8.2, resultados financeiros. Conta 8.3, resultados correntes. Conta 8.5, impostos sobre o rendimento. Temos ainda a conta 8.8, que é o resultado líquido do período. E a 8.9, dividendos antecipados. Bom, após fazer este trabalho, concluímos que a natureza de movimentação das contas é fundamental para a organização financeira das empresas em Moçambique. A classificação correta das contas devedoras e credoras permite uma contabilidade transparente e fiável. Este processo facilita a elaboração de demonstrações financeiras e cumprimento das obrigações fiscais. O uso do Plano de Contas Nacional garante uniformidade na contabilidade empresarial e por isso é importante que todas as empresas em território nacional utilizem o Plano de Contas do nosso país para garantir a uniformidade. As empresas que dominam este conceito tomam decisões mais eficazes e, além disso, contribuem para a sustentabilidade do setor empresarial. E a contabilidade deixa de ser apenas uma exigência legal para se tornar uma ferramenta estratégica
assim reforçando a importância da formação contínua na área contabilística, uma vez que esta área é uma área vasta e que é quase impossível termos noção de tudo. Então, cada dia nós aprendemos algo novo sobre a contabilidade. Uma das razões pela qual a contabilidade é uma disciplina muito apreciada e que eu, em particular, aprecio bastante e gosto tanto é que estou a fazer o curso de contabilidade. É isso, que a contabilidade é uma disciplina que a gente sempre aprende, é uma ciência que todos os dias temos algo novo para aprender. Então, espero que tenham gostado do trabalho e até o próximo vídeo. Mais uma vez, muito obrigado por me acompanharem até o fim e tchau!